Estamos iniciando mais um vídeo do canal Pitagorizando com o professor Leal PCA. Esse é o terceiro vídeo da sequência de 3 vídeos sobre medidas de tendência central. Para finalizarmos essa sequência de vídeos, vamos trabalhar agora com média aritmética, mediana e moda a partir das tabelas de frequência. Média aritmética, moda e mediana a partir das tabelas de frequência. Utilizando os valores números ou intervalos e as frequências absolutas das tabelas de frequências das variáveis quantitativas, podemos calcular a média aritmética, a moda e a mediana de seus valores. Acompanhe alguns exemplos. Primeiro exemplo. Na escola Palmares, foi feita uma pesquisa sobre a quantidade de irmãos dos alunos do 7º ano e obtivemos a seguinte tabela. Frequências do número de irmãos de cada aluno. Número de irmãos. Gente, a tabela apresenta pessoas que têm 0 irmãos, ou seja, aqueles que não têm irmãos. 8 alunos disseram que não têm irmãos. Tem apenas um irmão, 15. Tem 2 irmãos, 12. Tem 3 irmãos, 5. Totalizando 40 alunos. Então, desses 40 alunos, essa é a distribuição de irmãos que cada um tem. Determina a média aritmética, a moda e a mediana desse conjunto de valores. Como proceder? Média aritmética. Gente, quando é dada a tabela com a frequência de valores aí, né? No caso a frequência absoluta, o que nós fazemos? Nós vamos multiplicar essas frequências absolutas, no caso aí pelo número de irmãos. Essas frequências nós chamamos de peso, né? Na verdade, nós vamos calcular uma média ponderada, onde os pesos, nesse caso, são as frequências absolutas. Não é isso? Então, nós teremos 8 vezes 0, mais 15 vezes 1, mais 12 vezes 2, mais 5 vezes 3. Ao final destas multiplicações, somamos os valores e vamos dividir pela soma das frequências, que nós sabemos que vai dar 40, não é isso? Então, nós teremos 8 vezes 0, 0, 15 vezes 1, 15, 12 vezes 2, 24 e 5 vezes 3, 15, sobre 40. Essa soma vai dar 54, 54 dividido por 40, 1,35. Então, nós temos para a média de 1,35 irmãos por aluno. Claro, gente, que não existe na prática um irmão e 0,35 dele, né? Por isso que diz, é uma média. É como se nós estivéssemos dividindo por igual. Então, aproximadamente, eu poderia dizer que todos têm um irmão, né? Mesmo que na prática, nós podemos ver que nem todos têm irmãos, certo? Bem, então calculamos a média aritmética dos irmãos dos alunos dessa escola. Vamos calcular agora a moda. Observe o seguinte aqui, a tabela novamente, e o que nós vamos fazer. A maior frequência é 15, que corresponde ao valor de um irmão. Gente, o que é a moda? É aquele valor que se destaca em relação aos outros, que aparece mais vezes. Então, a frequência, você olhando a frequência, ela vai me dar exatamente qual é o valor que mais se repete. Então, eu tenho 15. Se a frequência é 15, eu vejo esse 15 corresponde a que valor? A um irmão. Então, essa é a moda desse conjunto. Certo? Então, a moda é um irmão. Vamos ver agora a mediana. Como o total de frequência é 40, ou seja, o número par, os valores centrais são o 20º e o 21º. Gente, eu já tenho uma quantidade de elementos bem maior, tenho 40 elementos. Como é que eu vou saber exatamente quais são os dois termos centrais? Já que, como tem 40 elementos,
a mediana é exatamente a média aritmética de dois valores centrais. Mas como descobrir quais são os valores centrais? Veja o que vai ser feito. Eu tenho 40 elementos. Quando eu dividir 40 por 2, eu já tenho o primeiro elemento central, que no caso é o 20. Para encontrar o segundo elemento central, basta somar esse 20 a uma unidade. 20 mais 1, 21. Por exemplo, digamos que eu tivesse 80 elementos, um número par. Qual seriam os dois centrais? Eu pegaria 80 dividido por 2, 40. Já tenho o primeiro, o quadragésimo é o primeiro. Para encontrar o segundo, basta adicionar uma unidade. 40 mais 1, 41. Então, os dois termos centrais seriam o quadragésimo termo e o quadragésimo primeiro termo. Certo? Bem, sabendo que esses são os valores centrais, vamos proceder de que forma? Veja, se colocarmos na ordem crescente, teremos os 8 valores correspondentes a 0, irmão, seguidos 15 valores de um irmão, e assim por diante. Então, o 20º e o 21º valores serão ambos um irmão. Logo, gente, eu sei que os dois termos centrais é o 20º e o 21º. Se eu pegar aqui, ó, 8 é 8, com mais 15 dá 23. Então, o 20º e o 21º vão estar entre aqui, ó, nesse grupo de 8 e 15. Já que 8 mais 15 dá 23. Percebemos claramente que o 21º, o 20º e o 21º estão exatamente no grupo de frequência absoluta 15, que corresponde ao quê? A um irmão. Então, para finalizarmos, qual vai ser a mediana? 20º termo somado com o 21º dividido por 2. Só que neste caso, tanto o 20º como o 21º correspondem ao valor de 1. Então, 1 mais 1, 2. Dividido por 2, 1. Vamos para um segundo exemplo. Nesse caso, gente, nós temos uma tabela, quando a gente falar aqui no enunciado, nós temos uma tabela de intervalo. O que é a tabela de intervalo? É quando nós temos muitos valores, né? Vários valores. Não precisa ser uma quantidade grande de valores, mas que esses valores eles precisam ser colocados em um intervalo, em grupos, para que a gente não tenha que dividir em muitos valores. Observe a seguinte situação. Foi feita uma pesquisa com um grupo de 20 pessoas sobre o peso de cada uma e obtivemos as seguintes tabelas de frequência. Como o peso é uma variável quantitativa contínua, 80,1, 50,1, então, para que você escreva os 20 valores diferentes, fica muito complicado, você vai ter uma tabela muito grande. Então, o que a gente faz? A gente estabelece um intervalo de tanto a tanto. E todos os valores que tiver nesse intervalo correspondem à frequência. Por exemplo, de 40 kg até 44 kg. Qual a frequência? 1. Ou seja, apenas uma pessoa possui um peso de 40 a 44. Lembrando que ele pode ter 40 até 39,9 kg. Até 43,9. Ele não pode fechar os 44. Já na terceira coluna aqui, ó, o peso vai a partir de 44 a 47,9. Aqui de 48 a 51,9. 52 a 55,9. 56 a 59,9. Como é que eu sei isso? Esse tracinho aqui junto do valor à esquerda significa que ele está incluído. Não teve tracinho aqui, ó, então o valor da direita não está incluído, certo? Determina a média aritmética, a moda e a mediana desse conjunto de valores. Gente, quando nós temos uma tabela de frequência dada com intervalos, como é o caso dessa, há necessidade de construirmos uma terceira linha, chamada de valor médio. Esse valor médio é quem vai me dar a possibilidade de calcular a mediana, a média e a moda. Certo? Como é que nós vamos encontrar esse valor mediano, esse valor médio de cada coluna?
Na verdade, o valor médio é aquele valor que vai estar exatamente no meio, ao meio, entre 40 e 44. Entre 44 e 48, 48 e 52, 52 e 56, 56 e 60. Para fazer isso, existe uma regra muito simples. Vejamos. A partir da tabela em que os pesos estão agrupados em classes, consideramos em cada classe o seu valor médio, VM, e anexamos uma nova linha na tabela. Assim temos. Para encontrar o valor que eu vou adicionar a 40, 44, 48, 52, 56 para obter o valor médio, basta eu fazer a diferença entre o valor final e o valor inicial de cada intervalo. Então aqui eu tenho 44 menos 40, que vai ser o mesmo valor de 48 menos 44, que porventura vai ser o mesmo valor 52 menos 48, que vai dar o mesmo valor 56 menos 52, que vai ser o mesmo valor de 60 menos 56, que vai dar 4. Gente, dá para perceber claramente que dá de 40 a 44, de 44 a 48, 48 a 52, 52 a 56 e de 56 a 60, eu tenho um intervalo de 4 unidades. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Depois que eu descubro qual é esse intervalo, de um extremo ao outro de cada classe, eu vou dividir por 2. No caso, 4 dividido por 2 dá 2. Esse 2 é o pulo do gato, para encontrar o valor central de cada classe. Como é que eu vou fazer agora? Observe bem. Está aqui a tabela inicial. Basta eu pegar o valor inicial de cada classe, certo? E adicionar o 2, que nós acabamos de calcular. Então, 40 com 2, 42, a frequência 1, 44 mais 2, 46, 48 com 2, 50, 52 mais 2, 54 e 56 mais 2, 58. Depois de fazer isso, veja como fica numa tabela. Está aqui a tabela original e aqui ó, a linha que eu acabei de acrescentar. 42, 46, 50, 54 e 58 são os valores médios dessas classes. Com isso aqui, há a possibilidade agora de calcularmos tanto a média aritmética, como a moda, como a mediana. Vamos agora calcular a nossa média aritmética. Basta multiplicar cada valor médio pela frequência correspondente. Onde essa frequência correspondente é aquele peso. Então, a gente vai calcular aqui uma média ponderada. Então, eu faço 1 vezes 42, 3 vezes 46, 7 vezes 50, 6 vezes 54 e 3 vezes 58. Dividido pela soma das frequências. Vamos obter 1 vezes 42, 42, 3 vezes 46, 138, 7 vezes 50, 350, 6 vezes 54, 324 e 3 vezes 58, 174 dividido por 20, que é a soma de todas as frequências. Somando esses valores aqui de cima, obtemos 1028 dividido por 20, média 51,4. Ou seja, a média aritmética desses pesos é de 51,4 kg. Vamos calcular agora a moda. A frequência maior, 7, indica o intervalo de 48 e 52, representado por 50, que é o ponto médio. Observe, gente. Lembra-se que eu falei que a maior frequência representa onde vai estar localizada a moda? Então, ó, se eu tenho a maior frequência aqui é um 7. Esse 7 ele está no intervalo de 48 a 52. Como existem vários valores aí, eu não posso determinar quem é cada um desses valores, então a gente vai utilizar como moda o ponto médio dessa classe. Por isso que ele disse que a moda aí é o 50. Por quê? Porque o 50 é o ponto médio dessa classe. Então, só para concluir, como é que eu vou fazer para calcular a moda em uma tabela de frequência com intervalos? Após calcular os pontos médios, né,
eu vejo qual é a classe de maior frequência e nessa classe de maior frequência eu identifico quem é o seu ponto médio, o seu valor médio. Esse valor médio é exatamente a nossa mola, certo? Vamos agora para a mediana. Como o total das frequências é 20, os dois valores centrais são décimo e décimo primeiro. Colocados os valores médios em ordem crescente de acordo com as suas frequências, o décimo é 50 kg e o décimo primeiro também. Logo, vejamos e vamos interpretar o que ele falou aí. Nós temos um conjunto com 20 elementos, certo? Se eu tenho 20 elementos, eu já sei que a nossa mediana é a média aritmética dos valores centrais. Se eu dividir 20 por 2, eu tenho 10. 10 é o primeiro valor central. O sucessor 10, que é o 11, é o segundo valor central. Então, os valores centrais aí, nesse grupo, vai ser o décimo e o décimo primeiro. Bem, o décimo valor, ele está em qual dos intervalos? Vamos somar as frequências. 1 mais 3 dá 4. 4 mais 7 dá 11. Concordam comigo? Dá 11. Se dá 11, o 10 está incluído, né? O 10 e o 11. Então, ele está aqui, ó. Vai somar 11 quando somar com 7. Então, o décimo e o décimo primeiro vão estar aqui, ó, nessa classe. Nessa classe, quem é o ponto médio? 50. O valor médio, ponto médio, 50. Então, tanto o 10, o décimo, como o décimo primeiro valor, a gente vai utilizar esse valor médio como valores para ele. Então, 50. Logo, o que eu vou fazer? Mediana. 50 mais 50, 100 dividido por 2, 50. Então, a mediana desse grupo de valores é de 50 quilogramas. Certo? Bons estudos, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no canal, que é muito importante para que a gente possa continuar fazendo vídeos, né? Deixe seu comentário. Obrigado e até a próxima.